São do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naqueles dias, Jesus foi à montanha para rezar e passou a noite toda em oração a Deus. Ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, aos quais deu o nome de apóstolos: Simão, a quem impôs o nome de Pedro, e seu irmão André, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelota, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, aquele que se tornou traidor. Jesus desceu da montanha com eles e parou num lugar plano. Ali estavam muitos dos seus discípulos e grande multidão de gente, de toda a Judéia e de Jerusalém, do litoral de Tiro e Sidônia. Vieram para ouvir Jesus e serem curados de suas doenças. E aqueles que estavam atormentados por espíritos maus também foram curados. A multidão toda procurava tocar em Jesus, porque uma força saía dele e curava a todos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, nós escutamos hoje o Evangelho narrado por São Lucas, que nos conta da escolha de Jesus dos seus 12 apóstolos. Jesus tinha um grupo maior de discípulos, daqueles que o seguiam, e aqui então Jesus escolhe 12 deste grupo maior. Jesus seleciona estes que nós conhecemos e que inclusive o Evangelho nos narra os nomes. Mas antes da escolha, é importante perceber como Jesus quer nos ensinar. Nosso Senhor vai à montanha para rezar. E o texto diz que ele passou a noite toda em oração a Deus. Por que é que Jesus foi rezar? Sendo ele o próprio Deus, qual era a dificuldade dele? Sabemos, é claro, pela continuação do Evangelho, que Jesus provavelmente tenha ido rezar para que ele fizesse uma boa escolha. Mas Jesus precisaria desta oração? Jesus, sendo Deus, em união completa com o Pai, precisava ter ido à montanha à noite para se colocar em oração? Jesus faz isso exatamente para nos ensinar, nos dar o exemplo de que se nós quisermos caminhar com Ele, se nós quisermos ter intimidade com Ele, precisamos rezar num lugar a sós. A montanha é sempre um lugar de solidão, um lugar de encontro com Deus. E aí tem aqueles que vão dizer: mas eu não consigo, porque não tenho tempo, porque isso, e vamos dando desculpas. Jesus passou a noite em oração, nos mostrando que de fato nós precisamos buscar esta via, a via da oração, desta oração que não é ficar multiplicando palavras. Para rezarmos, precisamos saber primeiro diante de quem nós estamos, com quem nós estamos falando e quem somos nós que falamos com Deus. Santa Teresa diz que se a oração não for assim, se nós não soubermos com quem estamos falando, a oração é apenas um chacoalhar de latas. Só faz barulho, só fala da boca para fora. Isso não é oração. Jesus está nos chamando para a verdadeira oração, para a verdadeira intimidade, que deve acontecer a sós com Ele. É isso que nosso Senhor nos diz.
Esta oração que deve ser movida por este diálogo, onde eu falo das coisas de Deus e falo das minhas coisas, daquilo que estou vivendo, daquilo que estou pensando. Certamente o próprio Jesus disse a Deus sobre o que ele faria depois, sobre aquilo que ele estava pensando. E isso é a oração. Não repetir apenas palavras que às vezes nem prestamos atenção. E Jesus escolhe então os 12, depois da oração, chama para que eles sejam íntimos, para que eles fiquem mais próximos, e ficando próximo, eles possam depois anunciar, ser apóstolos, viver o seu apostolado no mundo. E aí o texto vai dizer, como São Lucas diz assim, que Judas Iscariotes foi aquele que se tornou traidor. Quando ele é escolhido, ele não é o traidor. Ele não foi escolhido ali para trair Jesus. Seria errado pensarmos assim. Mas ele foi se tornando o traidor. Aqui está o problema. Aqui está o perigo, talvez até uma preocupação exagerada, que devemos ter inclusive. Porque se ele já tivesse sido decretado que era o traidor, não tinha como fazer nada. Mas aqui não, ele foi se tornando o traidor. E nós podemos do mesmo jeito, fazer do mesmo modo, depois de já ter dado o nosso sim a Deus, podemos como Judas ir nos tornando traidores. Judas deu seu sim. O Evangelho não conta como foi, mas ele falou sim a Jesus. Jesus chamou e ele disse sim, assim como nós que estamos aqui. Jesus nos chama e dizemos sim. A questão é que nós precisamos manter o nosso sim vivo, seguindo a vontade de Deus. Judas era ambicioso, olhava para si mesmo, tinha lá os seus apegos, o seu apego ao dinheiro e a tantas outras coisas, uma visão limitada daquilo que eram os planos de Deus. Quantas vezes também nós somos assim? Por isso precisamos da graça de Deus. E que graça é essa? A graça que nós podemos receber todos os dias e que às vezes não recebemos bem, porque não comungamos bem. Aqui no finalzinho do texto vai dizer que muitos vieram até Jesus e foram curados das suas doenças. Estavam até atormentados e tiveram os espíritos expulsos. Mas porque a multidão procurava tocar em Jesus, porque uma força saía dele e curava a todos. Esta força está na Eucaristia. Mas por que não me cura? Por que eu recebo a Eucaristia dia após dia, dia após dia, e ainda continuo sendo como Judas, traindo Jesus? É isso que nós não podemos nos conformar, é isso que nós precisamos mudar em nossa vida, deixar que de fato o toque que nós podemos dar em Jesus pela Eucaristia faça sair dele esta força que nos cure. E quando esta força não sai? Quando nós estamos no pecado. Quando o pecado vai à nossa frente, mesmo que recebamos de maneira ilícita a Sagrada Comunhão, a graça, a força não sai de Deus, não nos cura. E é por isso que precisamos todos os dias examinar a nossa consciência, pedindo esta graça de Deus, de que ao tocá-lo, esta força possa nos transformar. Não fazer o que queremos, mas transformar o nosso coração para amarmos a Deus sobre todas as coisas. Peçamos que a Virgem Maria, Mãe da Eucaristia, nos ajude a receber esta graça de Deus, que vem fruto desta entrega de Jesus por cada um de nós, para que nós possamos, caminhando nesta vida, alcançarmos o reino dos céus.